a doutrina da predestinação, ela engloba a doutrina da eleição e da preterição ou reprovação, como alguns preferem chamar. No livro do Samuel Falcão, o livro Escolhidos em Cristo, um livro que foi publicado pela editora Cultura Cristã um bom tempo atrás, é um livro muito bom sobre o assunto da eleição e da predestinação. Ele diz o seguinte: a doutrina da predestinação tem duas divisões lógicas: a eleição, em referência aos salvos, e a reprovação ou preterição relativa aos condenados. Fecha aspas. Então, o Samuel Falcão esclarece que nós temos aqui a doutrina da predestinação. E essa doutrina da predestinação, ela se divide em duas partes. A primeira, a eleição para aqueles que vão ser salvos, e a preterição, aqueles que serão condenados. Então, essas doutrinas da eleição e da reprovação ou preterição estão dentro da doutrina da predestinação. Então, a eleição ela é uma doutrina que faz parte do elo maior da predestinação. A predestinação, por sua vez, ela já está dentro da doutrina do decreto de Deus. Então, decreto, predestinação, eleição e reprovação. É mais ou menos esse o esquema que o Samuel Falcão apresenta aqui na sua perspectiva, que é muito boa, aliás. Agora vamos definir um pouco esses termos, entender o que é predestinação e entender o que é eleição. Então, predestinação significa dar um destino prévio ou antecipado, um destino infalível, um destino que é imutável para qualquer coisa. Então, quando você predestina, você está dando um destino. Tá? Agora, em relação ao ser humano, em particular, significa determinar de um modo seguro, de um modo bastante definido, o destino final e eterno dele. Se será a vida ou a morte eterna ou a vida eterna. Quando uma criança nasce, o destino dela já está selado pelo decreto de Deus. Então, aquela criança que vem ao mundo já está predestinada, e o destino dela Deus já o deu desde a eternidade. Né? Deus já conferiu o destino de todos que vêm ao mundo, seja a vida eterna ou a morte eterna. Então, essa escolha, ou predestinação, acontece na eternidade, antes da fundação do mundo, não no momento do nascimento, não no decorrer da vida, mas antes da fundação do mundo. Agora, uma coisa interessante é que o termo predestinação ou predestinar nas Escrituras, ele é aplicado apenas de forma positiva. Isto é, ele é aplicado para a eleição, aqueles que serão salvos, para a salvação deles, e o termo pré-ordenação, inclusive foi uma opção dos reformadores e daqueles que vieram depois deles, diferenciar exatamente isso. Colocar a predestinação em referência apenas aos atos positivos de Deus para salvar e preordenar em relação àqueles que serão condenados e a todas as outras coisas que Deus decreta. Então ele preordena tudo. Não há uma diferença real entre predestinar e preordenar. Na verdade, basicamente significam a mesma coisa. Agora, o uso dos termos pode ser diferenciado. Você pode usar esse termo para esse tipo de questão e usar preordenação para esse outro tipo de questão. Então, você divide o decreto aqui entre os atos de Deus positivos na salvação, na eleição e salvação dos homens e anjos, por exemplo, e aqueles atos de Deus, atos gerais em relação a tudo que acontece no mundo e também especialmente a reprovação. Você usa o termo preordenação. Na verdade, se você usasse um ou outro termo, não haveria nenhuma diferença, porque eles significam exatamente a mesma coisa. Mas o uso pode ser especificado caso haja necessidade. Os reformadores fizeram isso exatamente pelo fato de que a maldade dos seus adversários os levava a isso, já que eles acabavam taxando os reformadores e aqueles que vieram depois deles também como fazendo Deus o autor do pecado ao dizer que ele predestinava pessoas para o inferno.
Então, eles preferiram fazer uma diferenciação nos termos para usar tal termo num caso e o outro termo em outros casos. Então, predestinar tem essa ideia de dar um destino prévio, antecipado. Então, quando uma pessoa nasce, como eu frisei agora o caso das crianças, elas já estão com o seu destino assegurado, né? Já estão predestinadas. Tá? Eleição, por sua vez, é a escolha de Deus daqueles homens que serão salvos. Aqui também é importante observar que o termo eleição, ele sempre é usado nesse sentido positivo, da salvação. Então, eleitos para a salvação, não há eleitos para a reprovação. Não há uma eleição para a condenação. A Bíblia fala de eleição para a salvação, eleitos para ser salvos, né? Então, o aspecto sempre é positivo, é um aspecto de salvação, de recebimento da graça divina. Jamais, note bem, ele é aplicado num sentido negativo, como alguém ser eleito para o juízo do fogo eterno, o juízo divino. Não há esse uso. Então, não se fala de eleição negativamente nas Escrituras e nem na teologia reformada. Então, a eleição é a escolha daqueles que são predestinados para a vida eterna. Aqueles que Deus predestina, ele elege para a vida eterna. Veja, eu não estou criando aqui uma ordem, predestinação e eleição, ou eleição e predestinação. Mas se nós olharmos para a nossa própria confissão de fé, ela apresenta a predestinação e depois a eleição. Tá? Como o Samuel Falcão apresentou no seu livro, ele diz que há a predestinação e dentro dela a eleição e a preterição. Então vamos lá, o decreto de Deus diz respeito a esse plano universal de Deus, referente a todas as coisas e a tudo que vai acontecer inevitavelmente. Isso é o decreto divino. Numa linguagem geral, a predestinação ou a preordenação diz respeito a tudo que Deus decretou que vai acontecer. Nada fica de fora. Então tudo que Deus decretou que vai acontecer, ele predestinou que aconteça. Então Deus decreta, predestina, vai ser assim, o destino está dado, e o que Deus decretou, obviamente, está predestinado. Numa linguagem mais específica em relação aos seres morais, né, predestinação diz respeito ao destino que Deus determinou para eles no seu decreto. Ou seja, vida ou morte. Então, só lembrando aqui que quando é vida, é comum se usar o termo predestinação. Quando é a morte, é mais comum usar o termo preordenação, em lugar de predestinação. Ainda que os sentidos, o significado exato dos termos sejam basicamente o mesmo.